A imagem mostra duas pessoas sentadas lado a lado, com uma mesa entre elas. À esquerda está sentada uma mulher de cabelos grisalhos, ondulados e soltos, vestindo uma camiseta rosa com uma estampa colorida e calça preta. À direita está um homem de barba, cabelo escuro e curto, vestindo camisa preta, calça verde militar e tênis branco. Ele segura um caderno no colo. Entre eles há uma pequena mesa de madeira clara com tampo escuro, sobre a qual estão um copo com água, uma jarra transparente e alguns papéis ou revistas. Ambos estão sentados em cadeiras de escritório pretas com rodinhas. Ao fundo, um projetor exibe o título do evento em letras brancas sobre uma arte colorida e abstrata. O texto diz: Diálogos Contemporâneos, para uma sociedade sem manicômios. 18 de maio, 16 horas. Evento presencial com transmissão ao vivo no Instagram. Para quem está acompanhando pela primeira vez, esse é o Diálogos Contemporâneos. O Diálogos ele é uma ação que ele acontece mensalmente aqui no Memorial do Holocausto. E a nossa intenção é criar um espaço de debate sobre temas pertinentes ao campo da arte, da cultura e da educação, né? E o tema de hoje é Por uma Sociedade Sem Manicômios. A gente resolveu trazer esse tema por conta do que a gente trabalha dentro da nossa exposição. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de visitar a exposição, né? Mas tem uma relação com o tema que a gente traz aqui, né? E a data de hoje, que é 18 de maio, que é o Dia da Luta Antimanicomial. Então, para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância dessa data, sobre todo o processo, né, pela luta dessa data, sobre todo o processo, né, pela luta pelos antimanicômios, a gente convidou a Ariadne, né, Ariadne Moura, que é psicóloga do Instituto Municipal Anísio da Silveira. Eu anotei aqui para não me perder, mas está certinho, né? Tá. E fundadora do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana. Então, a ideia desse espaço ser uma troca mesmo, uma conversa. Então, a plateia está super convidada a interagir com a gente. Nós estamos fazendo uma live também no Instagram, então quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram pode também enviar a pergunta. Que a ideia é mesmo a gente trocar e debater um pouquinho. A gente já estava conversando um pouco antes, né? Na verdade, eu vou passar a palavra para você se apresentar também. Eu falei um pouquinho de você, mas diga pra gente quem é você. Quem é você? Então, eu sou uma pessoa que estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade, né? Esse dia 18 de maio é interessante, porque todos os festejos maiores assim, da luta aconteceram ontem, que foi num ato lá na Cinerlândia, né? E é neste museu que a gente está, nesse memorial, que a gente está realmente, loucura, né? Celebrando o 18 de maio. É isso, eu estou muito feliz, eu sou fundadora do bloco, como você falou, também de um ponto de cultura, a gente no papo vai falar um pouco mais disso, e coordeno também o bloco e o ponto de cultura. Eu sou funcionária, na verdade, eu era, porque eu me aposentei formalmente no dia 30 de abril, de um vínculo, mas eu continuo ainda ligada ao município, e eu sou funcionária dessa instituição desde 1983. Uau. Então, eu trago, né, muito da história também dessa instituição, além da história do Loucura Suburbana. O que também eu acho super importante, porque nada cai do céu, não sei chuva. Algumas outras coisas. Mas só é possível que a gente tenha hoje, né, esse trabalho cultural e outros que o Nísio da Silveira, o Instituto Nísio da Silveira, é um engenho de dentro, para quem não sabe, né, é uma instituição centenária, foi fundada em 1911, teve vários nomes, e o penúltimo foi Centro Psiquiátrico Pedro II. E é isso, toda essa possibilidade da gente ter hoje, tanto Loucura Suburbana, quanto outras ferramentas e equipamentos culturais, se deu um trabalho enorme, né, dos trabalhadores de saúde mental, de Nísio da Silveira, enfim, tem toda uma história que foi fazendo transformações para que a gente pudesse chegar onde chegamos hoje e eu estar aqui. Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre como que a gente ia seguir nesse debate, né, pontos. E aí eu estava falando um pouquinho sobre o que eu comentei aqui no início sobre a relação com a exposição, né?
dentro da exposição nós temos alguns totens que trazem histórias de sobreviventes, mas também de figuras que infelizmente não conseguiram sobreviver ao Holocausto, mas que são figuras dentro dessa história, né? E uma que eu quero destacar aqui, que é a Maria Carolina, que ela era bisneta de Dom Pedro II. Ela era identificada com uma doença mental, né? A princípio se acredita-se que era esquizofrenia, e ela foi levada para um desses espaços que são chamados manicômios, né? Para a gente entender um pouquinho como que essa prática de retirar essas pessoas do convívio social, elas já aconteciam antes. Mas no período do Holocausto, que é o tema que a gente trata aqui, existia uma perseguição, né? E não sei se essa palavra existe, mas o ceifamento, né, de vida dessas pessoas, né? Então, por isso que a gente decidiu tratar sobre esse tema aqui hoje. E eu queria ouvir um pouquinho sobre a história da loucura, né? Se assim a gente pode dizer. Tem alguns pensadores que falam sobre a história da loucura, né? Mas de como que esse processo de retirada do convívio social, essa visão estigmatizada em relação a pessoas com no dia que eu falar exatamente, né? Ela é uma coisa pregressa e que dentro desse contexto ela vai ser ainda mais estigmatizada e perseguida e levada ao fim, né? Então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso para a gente poder compreender um pouco. A gente estava até conversando que durante o nazismo, quer dizer, as primeiras eliminações de vida foram realmente dos pacientes psiquiátricos, né? A gente tem a oportunidade de ver isso em alguns documentários, né? De pessoas sendo enganadas, que estavam sendo levadas para outras instituições e eram queimadas, né, em cidades pequenas, ainda não eram campos de extermínio e que a população até estranhava, né, o cheiro horroroso de carne, né, não entendiam o que era aquilo. Quer dizer, começa aí, né, e depois vai ampliando. A gente estava conversando que, na verdade, a história da psiquiatria foi, até muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, uma história de exclusão mesmo daquelas pessoas que perturbam a ordem, né? Então, era tudo misturado. Não iam só para as instituições, né, pessoas que tinham sofrimento mental, como a gente diz hoje. Iam todo tipo de pessoa que pudesse perturbar a ordem, né? E pessoas também que as famílias queriam internar, pessoas por castigo, pessoas perseguidas politicamente, né? Todo tipo de injustiça, né? Se fazia e misturava todo mundo, né? Então, assim, os primeiros hospícios, eu me lembro aqui da Salpêtrière, lá na França, em Paris, que juntava realmente criança abandonada, órfã, prostitutas, pessoas, enfim, que a gente chamava de vagabundos, horrível isso, mas pessoas que, enfim, moravam nas ruas, que não tinham emprego, era todo mundo misturado, né? Então, aos poucos é que essa coisa, a medicina vai se apropriando mais e separando um pouco, digamos assim, essas classes sociais dessas internações compulsórias, né? Mas eu acho que até muito recentemente ainda esse poder de internar qualquer um, né, ainda existia, né? E a gente estava lembrando aqui com você que existe uma lei da reforma psiquiátrica, que é uma lei de 2001, né, a lei 2016, e essa lei, ela estabelece que não pode mais haver internação compulsória, que antes era qualquer um, podia internar qualquer um, a não ser que, enfim, pode sim, os profissionais têm que se responsabilizar e comunicar a uma autoridade judicial, ao Ministério Público. E essa internação pode ser contestada. E pela primeira vez, as pessoas podem também não querer serem internadas, porque antes esse desejo, essa vontade não existia, né? Chegava numa emergência psiquiátrica, absolutamente não tinha saída, né? Enfim, e também respondia esse tipo de internação compulsória aos interesses das clínicas privadas, né? Que eram conveniadas
né, com o setor público, recebiam dinheiro e internação dá dinheiro. Então, quer dizer, custa caro, né, aos cofres. Mas as instituições privadas, as clínicas privadas que tinham convênio, acabavam se utilizando muito dessas internações prolongadas, quer dizer, provocando martírio, né, e atrogenia nas pessoas, né, que é o que a gente vê na história dos hospícios, né, e a atrogonia, né, uma menor necessidade de hospício. Por isso que a gente está aqui lutando pela extinção deles, né? E eu acho que a cultura, né, o trabalho que a gente faz prova isso. Sim, né? sim. Aliás, você falou um pouquinho aqui sobre o Nise, né, que antes tinha o nome Pedro II, que é o momento em que a Nise vai trabalhar nesse espaço. Ela começa a trabalhar ainda sobre essa nomenclatura, é mais ou menos os anos 40, né? Que é justamente o período onde a Segunda Guerra está acontecendo, o Holocausto está acontecendo, e nessa relação dela com o espaço ela começa a perceber o tratamento que é dado a essas pessoas que estão encarceradas, assim, né? Sendo que isso também já era um movimento que exteriormente estava acontecendo, né? Eu queria entender um pouquinho sobre essa virada de chave, né, desse olhar para essas pessoas. Você comentou um pouquinho agora, né, mas como que se dá esse momento em que se olha e pensa de que precisa ter um tratamento humanizado para essas pessoas, né? Bom, há um fosso histórico entre Nise e isso se tornar hegemônico, né? Isso não era assim, não foi porque Nise viu isso que a coisa mudou. Nise era, como a gente fala, um oásis no deserto. Ela chega, se não me engano, a guerra já tinha terminado. Eu acho que ela chega em 47, se não estou enganada. O ateliê foi inaugurado em 46. Então ela chegou em 45. Isso. Eu acho que ela deve ter chegado no finalzinho da guerra. Eu sei que o Museu de Imagens do Inconsciente, porque rapidamente ela começa um trabalho pioneiro, né? Ela se revolta contra os métodos coercitivos, repressivos que tinham lá, ela se revolta contra o eletrochoque, né? Se recusa, e ela é colocada para, enfim, um setor de terapia ocupacional. Ainda bem, né? Ela foi colocada nesse setor, porque ela muda a história toda. E o museu é criado em 52, quer dizer, rapidamente ela consegue fazer um trabalho tão potente que ela consegue criar o Museu de Imagens do Inconsciente, né? Mas a Nise é isso, a Nise ela não estava sozinha, né? A Nise teve, por exemplo, a ajuda de uma pessoa, entre outras tantas, do Almir Mavinier. Eu não sou do Museu de Imagem do Inconsciente, nunca trabalhei no museu, então tudo que eu sei é de contato lá no Instituto Nise da Silveira, enfim, a gente tem bastante contato, mas nunca trabalhei com Nise, por exemplo. Isso é até curioso, porque quando eu entrei, ela estava lá. Olha que coisa curiosa, né? Só que é isso, nós, é como se a gente se dividisse em dois universos. A Nise no museu, mantendo aquele trabalho, né? Ela tinha uma consciência enorme da importância de preservar aquilo. E a gente, eu jovem, né? Eu cheguei jovem na instituição, junto com os outros jovens trabalhadores de saúde mental, no momento da reforma sanitária brasileira. A gente estava começando também o movimento pelo SUS, era tudo assim, uma ebulição. Então, a gente estava assim, tentando dar outra visão, transformar a instituição como um todo, que na época se chamava Centro Psiquiátrico Pedro II. Agora, o que Nise faz, ela deu um start, né? Foi ela que provou, pelo menos aqui no Brasil, que é possível você ter um outro olhar, que é possível você ter o afeto como uma ferramenta para o tratamento, e que a expressão, né, a expressão artística é algo super importante e que ajuda os sujeitos a se estabilizarem, a encontrarem sentido e melhorarem dos seus quadros, né, clínicos, né? Pelo menos poder se reconstruírem de outra forma, serem mais felizes.
Agora, a instituição não muda por causa disso. O que a gente sabe é que, por exemplo, tanto Nise quanto Almir Mavinier, principalmente, que o Almir Mavinier ele já era um pintor. Depois ele fica até famoso, vai morar na Alemanha, mas nessa época é ele que estimula a Nise a criar os ateliês, quer dizer, o ateliê de pintura que existe até hoje. Então, eles iam buscar as pessoas nas enfermarias e as pessoas retornavam para as enfermarias. E naquele tempo as pessoas não podiam circular. Então, esses eleitos que conseguiam sair das enfermarias eram pessoas muito felizes. Agora, nisso fazia outras coisas, festas. Ela fez movimento, sim, mas a estrutura era mantida. A gente só consegue realmente começar a mudar essa estrutura a partir da década de 80. É isso. É muito tempo. É muito tempo. Mas, gente, a hierarquia, o saber psiquiátrico tão arraigado, o poder. Todas as unidades, que a gente chama de unidades, são os hospitais, porque o Centro Psiquiátrico Pedro II, hoje o Instituto Luiz da Silveira, é enorme, é muito grande, é formado de vários prédios que eram várias unidades hospitalares, internação. E agora eu até me perdi no que eu ia falar. Estava falando que só nos anos 80 que se consegue fazer essa mudança, e tem a questão da luta, você está falando sobre essa luta. Mas eu ia falar alguma coisa que realmente que escapou, porque eu fui viajar lá para o hospital assim, mas já volta. Bom, eu não lembro o que eu ia falar exatamente, depois volta, gente. Tudo bem, mas isso eu acho acontece. que é um pouco esse caminho mesmo, porque tem essa data de hoje para se falar sobre a luta antimanicomial, e de que teve um movimento, é um movimento super recente, como você trouxe aqui pra gente, nos anos 80, logo ali atrás, e ainda existem resquícios até hoje desses pensamentos, assim, porque a gente estava falando sobre a dificuldade de mudar uma instituição. E a gente sabe que quando tem uma instituição, muitas vezes ela é cristalizada no sentido de fixar, de se tornar uma coisa fixa, assim. A luta antimanicomial hoje, assim, ainda encontra esses pensamentos diversos, diferentes? Com certeza, com certeza. Não, porque é isso, a gente acredita, não adianta a gente ter grandes ideias como tivemos, fizemos transformações, ainda vou me lembrar o que eu ia dizer, ainda vai chegar, mas assim, não adianta, nós profissionais, junto com os usuários, junto com todo mundo que vive a nossa realidade. Hoje o Luiz da Silveira é um parque, a gente não tem mais internação, a gente conseguiu fazer esse trabalho de extinção dos hospícios com um trabalho. Eu acho que eu ia falar que não tinha nem ambulatório, eu não lembro direito, mas depois eu vou conseguir resgatar. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente não é mais uma instituição psiquiátrica, mas não adianta isso. A gente tem que ter transformações não só na estrutura física, não só na forma das outras unidades atenderem a população. É a população que ainda precisa, a sociedade, ter contato com a loucura, entender o que é a loucura, para a gente poder se transformar realmente. Porque senão existe um movimento de tentativa de novo internar. Olha as comunidades terapêuticas o que são. Nós temos aí um exemplo terrível de instituições que estão existindo e que são a reedição dos hospícios, na sua pior edição, digamos assim, que é a prisão mesmo, sem acesso a telefone. Gente, eu me lembro que quando eu cheguei lá na instituição, é isso, os pacientes não podiam nem se comunicar com alguém do lado de fora. Muitas vezes, castigos, quando as pessoas se agitavam, por exemplo, era não receber visita,
era não poder nem circular no pátio. Então, tudo isso assim, a gente muda, a gente foi mudando internamente, e porque existe muito ainda o preconceito dentro das pessoas, né? Por desconhecimento mesmo. Eu acho que a loucura suburbana, a riqueza é essa, é que a gente consegue, né, com a cultura, e principalmente botando um bloco na rua, né, botando um bloco, um lugar para fazer a escolha do samba, a gente consegue tocar a população, né? E a população consegue ver outra coisa além dos seus olhos vendados pelo preconceito. Então a luta, ela é contínua, e é isso, tem ainda a tendência de setores também ligados ainda ao lucro da medicina, isso existe, né? As grandes indústrias de medicamento, né? E as pessoas que ainda querem lucrar com a doença, né? Quer dizer, com a saúde das pessoas, transformando o que pode ser saúde em doença. Né? Eu ia perguntar agora sobre o loucura, mas no meio da sua fala você falou sobre uma questão das pessoas entenderem a loucura. O que é a loucura? Difícil a gente responder É isso. a loucura que é. Tem um samba do Loucura que fala, sou eu ou você, a diferença está nos olhos de quem vê. É muito difícil de... Bom, a gente tradicionalmente, né, pela questão assim, do saber, digamos, científico, a loucura é identificada como a psicose, né? Aquele quadro onde a pessoa ouve vozes, tem delírios, né? Esse quadro mais assim, agitado. É isso, eu ficaria com isso aí, mas só que a sociedade chama de louco qualquer um, né? Assim, o problema é esse. Cientificamente seria isso, né? Um quadro mais agravado um pouco, mas hoje em dia, se você pegar uma criança autista, vão dizer que ela é louca. Uma pessoa neurótica, um pouco mais grave, cheia de mania, vão dizer que ela é louca. Então a loucura está espalhada, o conceito se espalhou muito, né, da loucura. Generalizado de uma certa forma, né? E aí, entrando um pouquinho sobre o loucura suburbana, você falou que em 2001 tem essa lei que, de uma certa forma, impede essa internação compulsória, e o loucura, se as pesquisas estiverem certas, se meus conhecimentos estiverem certos, ele é fundado em 2001. Né? A gente poderia dizer que o loucura é uma ferramenta de luta contra a estigmatização da loucura? Pode. Só que eu acho muito interessante falar um pouquinho de como que a loucura surgiu. Porque uma coisa é quando você estuda, planeja, escreve um projeto e cria algo. Bom, eu vou aqui, esse museu aqui, esse memorial, né? Teve arquiteto, teve um planejamento, foi tudo organizado, construído, arranjaram verba e tal. Beleza. O loucura não foi assim. O loucura foi acontecendo. E isso que eu acho interessante, a gente não tinha muita visão do que a gente estava fazendo. Aliás, é interessante que nesse período várias coisas estavam acontecendo concomitantemente neste ano de 2001. No ano 2000, a instituição que era do Ministério da Saúde, chamada Centro Psiquiátrico Pedro II, foi municipalizada, se tornou uma instituição do município. E qual é a novidade disso? Começa a pertencer a uma rede de unidades, como hospitais municipais, centros de saúde, faz parte de uma rede, começa a poder receber recursos, porque antes, enquanto a gente era Ministério da Saúde, o Ministério não faz concurso há séculos, né? Enfim, tudo isso eu acho que não estou nem criticando nenhum governo, eu estou só dizendo que é uma questão da privatização que a gente sofre, né, na área de saúde, com certeza, porque hoje, enfim, os contratos, mesmo nos hospitais municipais, são todos terceirizados. Quer dizer, todos, alguns não, mas a tendência é essa, isso já vem de há muito tempo. Então, assim, quando a gente passa a ser do município, isso coloca a gente numa rede e a gente consegue ter recursos, né, humanos. Isso dá um fôlego enorme para as transformações internas ocorrerem nesse ano também. Ao mesmo tempo, o bloco Loucura Suburbana também acontece um pouquinho antes da lei ser promulgada,
O bloco sai em fevereiro, a lei foi promulgada em abril de 2001. E a gente tinha acabado de se municipalizar. E começa a ter um programa muito importante. Sem esse programa, o hospício não teria terminado. É claro que tudo que foi acontecendo, o bloco, outras iniciativas, desde o início da Silveira, tudo isso foi contribuindo para o fim do hospício, óbvio. Mas esse programa foi fundamental, que foi o programa, eu vou falar a palavra aqui, desinstitucionalização. Né? Aí eu vou até fazer uma brincadeira, teve uma frequentadora lá do nosso ateliê de adereços, que eu fui falar essa palavra é difícil de falar correndo, né? E aí eu fui falar essa palavra, ela falou, ai, que palavra difícil, vamos simplificar. Desisto desta ação. Achei maravilhoso. Essa é a riqueza dos usuários, dessa capacidade de ser poética, né? De simplificar mesmo, e de dizer tudo com essa palavra, porque é para desistir da ação de internar mesmo. Né? Então, esse programa foi um programa que realmente começou a desconstruir o hospício. Por quê? Nós já tivemos, quando eu cheguei, acho que eram mais de 1000 pacientes internados. E era isso, né, gente? Interna, desinterna, vai para casa. Interna, desinterna, vai para casa. Piora, interna. A família enlouquece também, né? Porque não é fácil. Sem apoio. E aí começam os CAPs, que a lei da reforma prevê, né? São unidades de atendimento territorial e que não manicomiais de jeito nenhum. Então, e aí se começa a ter também recursos, né, para os pacientes poderem ir saindo das unidades. Né? Só que muitos pacientes eram pacientes de longa internação. Alguns tinham vindo da rua, não sabiam seu nome, não tinham laço familiar nenhum. Então teve um trabalho enorme de cidadania, primeiro, né? Conseguir documentação para as pessoas. Inclusive algumas pessoas foram recebendo nome, porque não tinham nome. Pessoa que veio da rua, que não sabia sua história, não sabia nada, tentativa de resgates familiares. E aí sim, nesse tempo já tinha, isso aí durou muito tempo, essa desinstitucionalização, esse trabalho começa no ano 2000, exatamente, 2001. A gente chamava do programa de moradias, onde se tenta tirar as pessoas de uma enfermaria e colocar num lugar lá do hospital. Quer dizer, o hospital era assim, como a gente tinha muita internação e a gente já estava conseguindo liberar alguns espaços, então esses espaços começaram a ser ocupados para socializar as pessoas. Imagina uma pessoa que não sabia o que era um sofá. 30 anos, 40 anos, o que é uma vida de internação? Né? Horário para o café da manhã, horário para o almoço, horário para ver televisão, horário para medicação várias vezes por dia, horário para o banho. Quer comer mais? Pode? Não. É absolutamente tudo limitado, fora, enfim, os castigos, as violências que a medicina tradicionalmente... Agora eu lembrei o que ia dizer, gente. Lembrei! Você vê o que é, né? Eu ia falar que naquela época, eu vou voltar agora, rapidinho. Naquela época, todos os diretores eram homens e médicos. O que, recentemente, agora a gente não é um hospício aí mais, né? Não tem internação, mas ainda, assim, 2, 3 anos atrás, quando a gente ainda tinha outras unidades, são diretoras, mulheres, psicólogas, a maioria. Acho que a gente tem lá um médico, nem é médico, um homem ainda, que é o diretor do Museu de Imagens do Inconsciente, o Lula Mello. Não me lembro se tem outro diretor, mas creio que não. Então, isso é um sinal de uma mudança. E olha, fomos nós que fizemos. Como eu falei, não caiu do céu, não. Bom, agora eu vou esquecer o que eu estava falando. A gente retorna. Vocês estão aí para me lembrar, gente. Pode lembrar a gente.
Mas você estava no caminho sobre esse processo de... Da desinstitucionalização. Isso, da moralização, exatamente. Pois é. Então, e é isso. Então, foi um trabalho intenso de várias equipes tentando socializar, tirar as pessoas dessa situação de não serem sujeitas. As pessoas não tinham lugar para guardar seus pertences. Gente, é uma desapropriação humana, né? A pessoa não tem história, não tem memória. Algumas pessoas recebiam visita. E quem não recebia? Que vida era aquela? Né? É isso que a gente não quer que volte nunca mais, né? Hospício nunca mais. Mas, enfim, então, esse trabalho foi um trabalho muito cuidadoso, né? E importante é que essas pessoas, além delas experimentarem algumas casas internas, começam também a ter os CAPs, né? E elas começam a serem clientes de CAPs. Então, os CAPs começam a cuidar da sua saúde. Inclusive, uma coisa interessante, porque antigamente a tendência do hospício, aliás, antigamente não, todo hospício, né, a tendência é tudo acontecer dentro dele, como era antigamente. Tudo. Desde festa até a morte, né? Porque era isso. Se fica doente, tinha um hospital clínico que cuidava. Era uma exclusão, gente, total. Né? Raramente você podia sair para alguma coisa. Mesmo. Não, mas eu acho que, sei lá, eu vou falar aqui qualquer coisa. Assim, na prisão, sei lá, você tem que sair para se tratar. Lá, era tudo lá dentro. Né? Era uma coisa assim, realmente. E com os CAPs, o que vai acontecendo? Quando alguém precisava ficar internado, ao invés da equipe do hospital fixa cuidar daquele usuário de CAPs, os CAPs são centros de atenção psicossociais, né? Eu falei, mas estou esclarecendo aqui. A equipe do CAPs já vinha administrar essa estadia durante a internação, o que já vai vinculando os clientes ao CAPs. Então a gente vê que são pequenas coisas que vão acontecendo, mas que vão formando um todo bem complexo, né? E também profundo de ligações para que essas pessoas possam ir saindo do hospital. Né? E quando elas estão nas moradias internas, elas começam a serem preparadas, começam então a ir à rua, se conseguem bolsas, e aí os governos, tanto federal quanto o governo municipal, estipulam bolsas para essas pessoas, dinheiro para elas poderem sair, comprar alguma coisa. E que futuramente elas vão também, quando então são construídas, o governo, no caso municipal, aluga casas para que essas pessoas vão morar fora. Quem não consegue voltar para sua família, né? Houve muitas pessoas, muito trabalho familiar, de resgate de famílias 30 anos depois, 20 anos depois. Muito interessante, né? Um trabalho muito assim, cuidadoso, difícil, né? Mas que foi instituído. E é isso, então as pessoas iam para essas residências terapêuticas, que a gente chama, que são, até hoje, existem, ligadas aos CAPs, né? E de preferência nos territórios da onde essas pessoas saíram. Nem sempre é possível, mas havia até essa tentativa desse resgate também, né, dessa sua história, né, antes da pessoa ser institucionalizada. Então, esse trabalho durou cerca de mais de 10 anos, porque o último paciente saiu internado, saiu em 21. O último paciente do MISE? Em 2021, não temos mais internação. Você vê que começou em 2001 esse trabalho e o último paciente foi em 2021. Porque tem pessoas que dizem, colocaram as pessoas na rua, não colocaram ninguém na rua. Foi um trabalho minucioso, bem responsável, bem ali cuidadoso, detalhado, de ninguém ficar desassistido. Até no outro dia eu ouvi essa história, eu falei, não é verdade. Não é. Bom, se alguém quer morar na rua é outra história, porque existe isso, né? Eu já vi gente que prefere, ok, enfim, né? Mas não foi porque foram deixados na rua, deixados sem assistência, absolutamente. É porque eu acho que o que você trouxe é uma relação de direito, né? Você estava falando sobre
as pessoas estarem nesse lugar, elas tinham uma rotina regrada. E você tinha um direito negado, por exemplo, você falou que quer comer mais um pouco, não pode, né? Então é o direito à moradia, é o direito à livre circulação, à escolha. Enfim, se quiser, né, estar no espaço da rua, a pessoa tem o direito a escolher isso, né? Que é isso que a luta antimanicomial está buscando, esse olhar humanizado para essas pessoas, a quebra do estigma, como você trouxe um pouquinho aqui, né? Mas eu queria ouvir sobre o Loucura mais um pouquinho, porque ele é um bloco de carnaval. Carnaval é uma festa aqui no Rio de Janeiro, eu acho que todo mundo aqui que está assistindo a gente é do Rio de Janeiro, deve gostar de carnaval. Existe no país inteiro, né? Mas o Rio de Janeiro tem Mas uma... mesmo quem não gosta do Loucura. E tem que conhecê-lo, né? Porque quando a gente foi conversar um pouquinho antes, a gente perguntou se eu conheço Loucura. E eu respondi, conheço. Aí ela me perguntou, mas você já foi no Loucura? Eu falei assim, ainda não. Aí ela falou, então você ainda não conhece. Então eu tô querendo conhecer o Loucura hoje nessa conversa e também participar do Loucura. Mas ele acontece justamente nessa grande festa popular, né? Que ela ao mesmo tempo é profana e sagrada, assim, né? Então eu queria ouvir um pouco sobre essa ideia do Loucura, como que surgiu essa ideia de montar um bloco, quem participa do Loucura, quem faz o Loucura, né? Quem são os integrantes do Loucura? Como eu disse aqui em algum momento, o Loucura ele foi se construindo, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo. Né? Isso está claro na história. Como é que foi isso? Nesse processo todo aí dos trabalhos, dos trabalhadores de saúde mental, da gente desinternando pessoas, criando espaços de expressão e liberdade, não tinha muitos ainda não. Já tinha uma unidade que eu acho muito importante citar aqui, que é o EAT, Espaço Aberto ao Tempo. Agora ele é um CAPS, mas ele surge em 1988, houve uma crise interna nessa instituição, inclusive eu fui, junto com outras 15 pessoas, obrigada a ir para a colônia Juliana Moreira, na época, lá em Jacarepaguá. Foi uma crise assim, de um pessoal mais conservador, né? E a gente ficou impedido de trabalhar na instituição durante um ano, mas tudo bem, são experiências, depois a gente voltou. Então, e aí o Lula Vanderlei, né, uma pessoa referência na saúde mental, ele abre uma enfermaria na marra, porque ele é um artista plástico, também, né? Eu não sei nem se ele é mais artista do que médico. Ele é os dois absolutamente, grandemente os dois. E o Lula, não sei se vocês sabem que antigamente as enfermarias, eu volto para as enfermarias, né? Eu acho que é porque a gente está falando da luta antimanicomial e eu fico frisando aqui as coisas que caracterizam o manicômio, né? Se você entrasse numa enfermaria, você não podia sair, a não ser que alguém da enfermagem, ou geralmente a enfermagem, tirasse do bolso a maçaneta da porta, porque as portas não tinham maçaneta. Então você batia na porta da enfermaria, entrava, para sair, alguém tinha que te liberar, né? E Lula Vanderlei, nessa época que uma parte foi lançada à colônia Juliana Moreira, porque não podia ficar, ele fica. Lula tinha trabalhado com NISES, né? E ele então começa um trabalho, ele começa de desinstitucionalização, de desistir daquela ação. Algumas pessoas que estavam internadas, principalmente que é o Enio Sérgio, que é um artista plástico fantástico, que ficou muito no museu também depois disso, pinta toda a enfermaria. E Lula tira a maçaneta e abre as portas. E começa uma novidade num período de reação. Olha que coisa curiosa, né? Eu acho que a saúde mental é uma história muito rica mesmo. Porque no momento que a gente estava tendo uma história mais repressiva, alguém, né, mas com esse espírito artístico e corajoso, ele abre a enfermaria e cria uma enfermaria chamada EPA,
enfermaria de portas abertas, né? Muda tudo. E aos poucos ele vai se transformando e cria um outro lugar que vai se chamar, evolui para esse outro lugar, espaço aberto ao tempo, que vai ser, na verdade, um lugar sem ser, sendo o primeiro CAPS do Rio de Janeiro, porque tem a lógica do CAPS, né? A lógica da território, agora alguém me ajuda, territorialidade, obrigada, e coro legal, também do atendimento integral, do afeto. Eu que tinha acabado de chegar no hospital, quando eu conheci, eu vinha da universidade, né, eu falava afeto, é uma coisa assim, nossa, e lá se falava de afeto, a Nise tinha falado muito de afeto, né? Afeto começa a ser uma palavra importantíssima, né? Bom, então assim, muita influência de Lula também, né? Eu tive particularmente nesse movimento todo, e quando eu volto da colônia, então eu fico lá no ambulatório, trabalhando no ambulatório, e quando a gente municipaliza, eu vou dirigir o ambulatório. Eu dirigi esse ambulatório e eu, inspirada, por isso que eu estou falando de Lula também, nessa questão de já ter arte, porque Lula já promovia isso no espaço que ele criou, muito, já incentivava muito as pessoas Bom, ele foi, né, discípulo de Nise, então, e ele mesmo já era artista. Então eu começo a ficar muito... já antes que eu já era psicóloga do ambulatório, me incomodava muito ver os usuários, né, os clientes, esperando sua consulta o dia inteiro. Chegava de manhã, ia ser atendido de tarde, né, pelos corredores, assim, uma coisa muito triste, né? E aí eu tinha uma vice-diretora, Ana Cristina Felisberto, e a gente começou a bolar, criar uma oficina de artes, para que as pessoas pudessem, durante esse período de espera, pelo menos ter um espaço de liberdade. Que é isso também, quando você falou aí vamos dizer, das novas modalidades de atendimento, que é o espaço de liberdade, né? De ser atendido em liberdade e liberdade de expressão também. Bom, e essa oficina de artes, ela faz um aniversário, porque ao invés das pessoas irem lá só enquanto estavam esperando a consulta, elas começam a ir frequentemente, porque gostaram de ter um espaço, né? Então, comemoram um ano de oficina, né, que a gente chamava de oficina de arte, e depois, então, propõe uma festa de carnaval, porque estava perto. E aí, qual era a festa de carnaval? Era dentro ou fora, gente? Dentro. Eu ia responder dentro. Era para ser dentro, porque tudo era para acontecer dentro. Não posso ser injusta sem dizer que já estavam acontecendo algumas outras iniciativas que tentavam juntar o dentro com o fora, ou melhor, o dentro com o fora, que era o centro comunitário, né? Então, porque o centro comunitário foi uma iniciativa de um médico chamado Aníbal Amorim, e ele criou numa das unidades desativadas, olha aí como é que a gente foi ocupando os espaços, ele deixou essa unidade ser ocupada por várias entidades públicas e privadas, e para fazerem muitas atividades de futebol, de dança, de geração de renda, e também educacionais, e a oferta era para que pessoas de fora pudessem usufruir e de dentro também. Então isso começa já a ter uma relação aí interessante, né? É que a gente vai sendo incentivado, uma coisa incentiva a outra. E aí, no caso da proposta da festa de carnaval, o que me bateu foi a minha infância. Porque eu passei a infância na Vila Cosmos, no centro do Carvalho. Você também? Não, eu conheço, é pertinho. Pois é, e eu me lembrei dos carnavais na minha infância, que era aquela coisa familiar, dos vizinhos, né? De roupa de papel crepom, de lança-perfume, naquela época tinha, né? E me veio aquilo assim, outras pessoas também tiveram conversando, um bloco, vamos embora fazer um bloco, vamos pra rua. A gente conversou com a direção era o doutor Edmar Oliveira, na época diretor, topou, e a gente começou a se reunir, mudando totalmente o cenário da instituição.
Eu digo que foi quase assim, bomba é feio dizer, porque bomba lembra destruição, mas foi algo assim explosivo essa ideia do bloco, porque os atores, né, da instituição, de várias unidades que viviam meio isolados, começaram a fluir para as nossas reuniões. Nós conseguimos criar um barracão na garagem, com pessoas que vieram da Colônia Juliano Moreira, olha só, na época ainda era Colônia, não, já era Instituto Juliano, porque 3 unidades foram municipalizadas, o Instituto Unísio da Silveira, Colônia Juliano Moreira, que virou Instituto de Assistência à Saúde Juliano Moreira, e o PNEL, os 3 que eram do Ministério, né? Então, e aí, esse barracão começou a ser um lugar de afluência, de encontro, ponto de encontro. Um residente de musicoterapia começa a fazer música no meio do pátio, assim, na porta da direção do setor administrativo. Então, os pacientes aí começam a ir fazendo música, que foi interessante isso, né? Aonde que a galera usuária se ligou? Na música. Muito na música. Já começaram a fazer sambas. A gente tem samba que depois, anos depois, ganhou o samba enredo, que foi feito nesse primeiro ano. E aí a gente, do nada e sem nada, só com várias pessoas ajudando. Eu me lembro que eu ia pelo bairro pedindo dinheiro, o pessoal não dava muito não, porque bloco? Do hospício? Era um negócio assim, quê? Bom, mas algumas pessoas ainda deram assim um pouquinho, mas deram, né? Apostaram na ideia. E o bloco acaba saindo, a gente conseguiu porta-bandeira emprestada, mestre-sala, mirim, bateria, carro de som, tudo cedido, muita gente trabalhando, e a gente sai, né, desfilando. Eu não tenho a menor ideia do que ia ser, né, gente? Eu não sabia, bora lá, vamos embora. É uma novidade. O bairro, surpresíssimo de ver a loucura na rua. Agora vamos falar da loucura, né? A loucura na rua, realmente. Foi assim, surpreendente ver, por exemplo, a gente tinha mestre-sala e porta-bandeira mirim. Esses estandartes que a gente tinha construído nesse galpão, nesse barracão que eu falei, eram muito toscos ainda. Eram restos daquela Rio Eco 92. Tinham sobrado. Uma pessoa levou para lá. Aí botavam alguma purpurina, mas ainda eram bem diferentes do que a gente tem agora, que nós fizemos estandartes realmente lindos, desenhados inclusive por artistas do Museu de Imagem do Inconsciente, né? Aí a coisa já começa a ter uma outra grandiosidade. Mas enfim, essa iniciativa foi linda desse barracão primeiro aí. E aí daqui a pouco a gente vê um casal de mestre-sala e porta-bandeira, 2 pacientes, que já pega o estandarte e já vira. E também eu vi uma moradora de rua que pegou um outro estandarte, já virou lá, uma personagem do bloco, veio gente de outros lugares. Eu me lembro que veio até uma bateria de percussão de francesas. Nós já saímos num jornal alemão, assim, olha o poder da loucura. Ao mesmo tempo que a loucura ainda assusta, né, a quem não conhece, né, porque está com preconceito dela ser violenta, inútil, perigosa, por aí vai, porque é o que fica, né, da loucura. As pessoas ficaram assim, eu ia dizer, perplexas de ver aquela coisa acontecer ali. E isso foi um fator que foi desconstruindo pelo menos o preconceito inicialmente do bairro, né? Assim, vou dar um pulo grande. O loucura, depois de certos anos, a população começou cada vez a participar mais e mais, ao ponto de hoje não, de um tempo para cá, o bairro considera o bloco Loucura Urbana seu bloco. Não é mais bloco do hospital, é seu bloco, é bloco do bairro, eles têm orgulho. Inclusive o Loucura abre o carnaval na região. É isso? É isso. E o Loucura revitalizou o carnaval de rua do Engenho de Dentro. Quer dizer, a gente teve também esse papel histórico, né, de revitalizar um carnaval que estava morto. Porque o Engenho de Dentro é um bairro
historicamente riquíssimo em carnaval. Em carnaval e em samba. Né? A gente sabe, por depoimentos, que na década de 30, se não me engano, 30, houve o primeiro concurso com pontuação de escola de samba, na rua Doutor Bulhões. Parece que é verdade, sim, porque quem me disse isso foi um senhor que tinha 98 anos e ele participou disso, porque ele era jovem. Então, era mesmo, eu tive a oportunidade de ver que o Engenho de Dentro era referência, era um bairro riquíssimo de carnaval. Tinha também os bonecos do Germano, que eram bonecos gigantes. Germano era uma pessoa do jogo do bicho, ele era o grande bicheiro da época, né? Nem sei como é que fala modernamente essa palavra, se eu tivesse sendo usada, alguém me ajuda aí. É estranho, né? Mas enfim, bom. E ele teve uma escola, gente, olha que riqueza de bairro, uma escola de construção desses bonecos, onde os bambus, o corpo era de bambu, os bonecos têm movimento, eram lá nos morros do Engenho de Dentro, perto do hospital. E as cabeças eram de barro na época, e era assim, uma escola pertinho do hospital. E que eles faziam blocos inteiros, não era um ou outro não, eram blocos inteiros que saíam durante o carnaval. Nós também conseguimos ter uma oficina, depois de muito procurar, porque eu soube da existência desses bonecos, então a gente fez em 2020, a gente conseguiu, um pouquinho antes do isolamento da pandemia, a gente conseguiu um convênio com o SESC, descobri a pessoa que sabia técnica, tivemos uma outra pessoa ajudando, que a gente tinha pouco tempo pelo patrocínio que a gente recebeu do SESC, de construir 5 bonecos do Germano, e a gente tem agora como acervo do Loucura, e devolveu ao Engenho de Dentro 5 bonecos do Germano. A gente levou esses bonecos para o SESC, pelas ruas, parou o trânsito. As pessoas choravam de emoção de ver os bonecos na rua de novo. Então, isso que eu estou falando, tudo isso, qual é o mérito disso? É o protagonismo da saúde mental, né? O protagonismo de usuários, né? E isso tudo foi acontecendo. Tem outros ingredientes aí, mas aí eu vou esperar você me fazer a próxima pergunta. Eu ia inclusive ver quem está aqui, quem quer falar, perguntar, é diálogo. Deixar eu falo muito também. Alguém tem alguma questão que queria trazer? Assim, tá passando um filme na minha cabeça, né? Ela fala desde a época da faculdade e tudo. Pontos que eu achei interessante assim, de reforçar. A ideia do CAPS é muito, muito importante e interessante. Mas o quanto a gente ainda precisa também fazer com que ela cada vez se aprimore. Porque assim, diante de algumas situações onde eu já vivi mesmo de a gente tem que tirar a pessoa da comunidade, levar para a instituição ali, né, para fazer o tratamento e depois fazer todo o trabalho de necessitarizar, devolver para a comunidade, muitas vezes devolve para a mesma situação. E aí é onde entra essa questão muito que a gente precisa de apoio para poder reinserir esses indivíduos na sociedade de uma forma digna. Porque passa um pouco para a gente da saúde mental que a gente está estudando de gelo. Porque a gente faz um trabalho de atendimento, de cuidado, e aí acaba devolvendo para a sociedade, né, acaba, entende, né, o ciclo que vai se repetindo, o quanto a gente precisa, né, de muitas nises ainda acordando para que a gente continue lutando para que essas pessoas tenham dignidade na saúde mental. Esse é um ponto muito interessante, para a gente continuar debatendo, né, e não desistir mesmo da saúde mental e da importância de ficar reforçando da onde a gente saiu, para onde a gente não quer mais voltar. Porque se a gente pisca um pouquinho, a gente retorna para lá. Né? E a gente já passou por algumas situações nos últimos anos que parece que mostram um pouco disso. Né? Então eu acho que esses diálogos são muito importantes nesse sentido. E a gente de saúde mental precisa ficar o tempo todo reforçando e levando mesmo esse questionamento e essas provocações para a sociedade para que eles tenham realmente um contato com a saúde mental e percam esse preconceito, que até hoje a gente sabe que ainda que mais sutil,
ele ainda acontece. Mas assim, a proposta do bloco também é incrível, né? Porque a gente joga a Lúdica na rua e diz assim, quem não é doido um pouquinho, louco um pouquinho, né? É aquele que a gente Caetano Veloso fala, de perto, ninguém é normal, né? Então assim, um pouco de loucura pra também deixar a gente som, né? Eu acho que você está fazendo assim, comentários muito pertinentes, né? De fato, muita coisa precisa acontecer. E tem uma coisa aí, quando você fala na dignidade, que eu acho, bom, faltam recursos, os recursos não são suficientes, né? Eu falei dessa questão da privatização, eu acho que talvez, né, outras formas de inserção dos profissionais, né, nas instituições fossem formas que não ofereçam a possibilidade de rotatividade, porque tem a questão das condições de trabalho. Não é fácil você trabalhar, né, com pessoas, com sofrimento, com crises, com família. A proposta é também trabalhar o território. E a proposta original era você até ver a questão de trabalho. E isso é um dos grandes desafios, porque a sociedade não aceita o trabalho das pessoas com sofrimento mental. Se você tiver algum outro tipo de deficiência, é possível que a sociedade aceite. Realmente é bastante complicado. E eu estou dizendo isso porque no Loucura Suburbana, nossa equipe, nós inserimos pessoas. Nós temos colegas de trabalho que são usuários. Então eu posso dizer que dá trabalho, realmente. Mas é isso, ou é isso. Então, eu acho que é uma questão assim, da sociedade poder dividir isso, sabe? A sociedade, como é que é isso? Então, não vamos dividir, vamos continuar excluindo, porque isso é a sociedade continuando a excluir. Porque essas pessoas realmente elas sofrem muito porque elas não têm como sobreviver. Né? Então, esse retorno, e os CAPs também, eles não têm como, precisaria de muito mais CAPs para poder dar conta desse trabalho que seria um atendimento integral, né? Um trabalho de escuta. São muitos clientes, relativamente para o número de profissionais, fica pouco, né? Enfim, eu acho que você está colocando uma questão importantíssima, né? Ferida, né? O modelo é perfeito, né? Agora precisa azeitar a execução, é que precisa de muitos ainda acertos, muita conversa com a população, e que a população lute por isso também, né? Você vê, nós, Loucura Suburbana, a gente existe há 24 anos. A gente também se transformou em ponto de cultura em 2009. E isso foi um passo também super importante, porque também nós não tínhamos dinheiro, né? Então, assim, a gente começa a botar o bloco na rua sem dinheiro nenhum. Só que em um determinado momento, teve, assim, algumas outras iniciativas que aconteceram, que foi a criação de uma escola de informática lá no Instituto. Que, por acaso, eu fui coordenar. Também, eu era coordenadora do bloco e fui coordenar a escola de informática, né? É porque a gente faz um monte de coisa junto, né? Tem que fazer. E da escola de informática, cujos professores eram usuários obrigatoriamente, era um projeto de geração de trabalho e renda da Secretaria de Saúde, em convênio com o CDI, Comitê para a Democratização da Informática, que iria criar escolas de informática e unidades da rede de saúde mental, para a inclusão na informática. E a informática estava começando a bombar. Quer dizer, a bombar não, ela estava começando a existir na sociedade, né? Se enraizar na sociedade, nos bancos, nos serviços. As pessoas não sabiam lidar com ela e muito menos ter aparelhagem. Né? Não existia smartphone e computador era caríssimo. Então, assim, as pessoas não sabiam nem como é que faziam para ir no caixa eletrônico. Aquilo ali era né? E os serviços também. Então, a escola de informática vai promover também uma quebra da hierarquia, igual o bloco que vai para a rua, leva doido para a rua, né? A escola de informática coloca as pessoas com sofrimento para dar aula para os outros pacientes, para os familiares, para os funcionários e para a comunidade. Isso faz uma mudança no olhar das pessoas incrível, né? E depois nasce daí também uma editora, a Encantarte Editora, que existe até hoje.
a escola de informática, o convênio terminou em 2013. E ela formou nada mais, nada menos do que 600 pessoas nesse movimento, né, que eu falo que é uma quebra de hierarquia e de uma possibilidade de integração. Bom, e aí a gente, com isso aí, a gente recebe um prêmio por causa da editora. Era um Show Loucos por Música, em 2007. Você conhece? Conheceu? Foi uma iniciativa de algumas produtoras que receberam um patrocínio bom da Petrobras, que fazia shows beneficentes. Então, com grandes músicos. E fizeram, então, no Canecão, naquela Vivo Rio, né? Naquela casa de show. E uma das, enfim, a editora nossa foi convidada a ser beneficiária de um desses anos. E aí a gente ganhou um dinheiro. E com isso a gente pôde aparelhar a editora com computadores, com impressora. A gente, opa, como é bom, né? A gente começou a poder, inclusive, começar a escrever projetos para editais. Aí a gente descobriu que isso era bom. E com isso a gente, então, concorre ao edital de ponto de cultura e consegue, em 2009, ser o primeiro ponto de cultura em saúde mental da cidade. Com isso a gente se profissionaliza, né? E foi aí que a gente vai montando a equipe e insere, então, usuários também nessa equipe. Foi muito devagar, né? A gente conseguiu primeiro só com 3 pessoas para as nossas 3 oficinas básicas, né? Mas é isso. Bom, eu não sei se eu comentei um pouco a sua pergunta, mas a gente tem muita... e também muito a aprender com essa convivência diária, né? Aliás, o que a gente faz é aprender mesmo. Ontem eu fui só lá na Universidade Veiga de Almeida, teve uma mesa só de usuários, de vários lugares do mundo. Gente, que maravilha! É isso também que é a luta antimanicomial. Eles, quer dizer, as pessoas, né, que durante séculos tiveram seus direitos roubados, né, suas memórias, suas histórias, poderem estar hoje falando delas. Protagonizar a história. Exatamente. Foi lindo, foi assim, uma aula, sério, uma aula mesmo. Eu ia só fazer um pequeno comentário de que quando você estava falando um pouco sobre as pessoas ocuparem esse lugar de trabalho, né, como que tem uma visão também em relação tanto a pessoas com deficiência como a pessoas com transtorno mental, né, uma lógica do trabalho, né, de um olhar para essa pessoa como um não possível de produzir lucro, né. Então a exclusão ela vai também para um campo da economia também, né, você nega o acesso inclusive da existência através do dinheiro, enfim. E pensando um pouco nisso, talvez complementando um pouquinho o que vocês estavam trazendo. E certamente você tem que criar sistemas adaptativos, que nem você cria para pessoas que têm alguma deficiência física, alguma impossibilidade física, há de se pensar para algum sistema adaptativo para quem pode realmente, no meio do trabalho, ter uma crise, ter que ficar fora. É isso, a sociedade precisa não só visar o lucro. É isso, né? É isso, porque isso aí é coisa do capitalismo. Né? Tem uma pergunta aqui. Eu estava te ouvindo, Ariadne, enfim, e o Wesley sabe disso. Lá em casa, quando eu morava ainda com meus pais, esse debate do loucura suburbana sempre foi muito presente. Minha irmã é psicóloga, atua no bloco, talvez você já tenha cruzado com ela pela vida, enfim. Mas eu fico numa percepção um pouco como se fosse uma bolha, digamos assim. Ainda que a gente esteja hoje aqui trazendo esse debate, é importante, está dialogando, está transmitindo na internet, mas ao mesmo tempo acaba sendo um debate um pouco acadêmico, de uma certa forma, posso estar equivocado. Porque quando a gente sai na rua, a gente percebe uma visão um pouco pró-internação compulsória, quando a gente está tratando de diferentes populações vulnerabilizadas, enfim. E o clamor popular que aparece algumas vezes é pela internação compulsória e não tanto pela luta antimanicomial, digamos assim. Então eu fico pensando de que tipo de estratégias a gente poderia utilizar
para ampliar esse debate para além das pessoas que trabalham com saúde, para além dos profissionais do SUS? Como é que a gente faz para, de fato, popularizar, para além do Loucura, que já tem uma contribuição maravilhosa, enfim, mas que estratégia a gente usa, por exemplo, para trabalhar essa temática com crianças, na educação infantil, no ensino fundamental? Como é que a gente realmente tira esse estigma desde crianças pequenas? Como é que a gente pode estar colocando essa questão? E também, se você conhece, uma outra pergunta, se você conhece iniciativas semelhantes ao Loucura em outros municípios, outros estados do Brasil, enfim, que façam um trabalho parecido com o que o Loucura Suburbana faz. Com certeza existem, eu não vou saber dizer quais, mas que existe, pelo Brasil afora, blocos, um monte de, várias iniciativas culturais, rádios comunitárias e outras, né? A gente sabe que existem. Bom, a sua proposta, a sua provocação é realmente uma questão complexa, né? Como é que você atinge uma sociedade que ficou, me falta até a palavra, incrustada, essa ideia, né, fixa quase, da questão da exclusão. Se a gente pensar no tempo que tem, bom, primeiro que tudo que tem uma lei, isso já ajuda bastante. Mas como atingir várias camadas da população, como você falou, e as crianças, né? As crianças que precisavam também ter muito contato com a questão do meio ambiente, que eu achava fundamental, né? Que desde pequenininho essa questão fosse uma questão né, da preservação do meio ambiente. Mas assim, talvez que a política, porque quando a gente pensa na lei, a lei não, claro, foi uma lei fundamental em 2001, 23 anos atrás, né? Mas assim, ela não abordou tudo. Por exemplo, ela não diz como é que você extingue o manicômio, né? A lei da reforma psiquiátrica, né? Que é a lei 2116. Mas assim, 2016, não, 2216, agora eu me confundi no tudo. Depois eu vejo aqui, não tem problema, não, tá no Google. Mas enfim, como, né, a gente pode fazer isso? Talvez com uma política, né? Porque eu não sei se a gente é bolha, num certo sentido, sim. Mas, por exemplo, na medida em que o Nísio da Silveira agora é um parque, né, a população já frequenta, além do Loucura Suburbana, existem outros espaços também. Tem o Espaço Travessia, que é um espaço de ocupação também cultural. A gente tem um memorial que foi criado, o Memorial da Loucura, também aberto a visitas. E, por exemplo, esses lugares estão fazendo muita articulação com as escolas públicas locais. Então a gente tem visto muita criança lá, visitando os espaços, já tendo algum contato, mas ainda é pequeno, né? E eu vejo também que vários CAPs já tem muitas, antigamente nenhum CAPs contratava nenhum profissional que não fosse profissional de saúde. Era, né? Aos poucos os CAPs já estão contratando também outros profissionais. Eu acho que isso também vai desconstruindo, né, esse saber junto com os próprios usuários, e uma outra possibilidade talvez dessa coisa se expandir, né? O próprio Loucura, quando a gente vira ponto de cultura, eu sou a única psi do Loucura, né? O resto todo são pessoas, produtor, quer dizer, produtor a gente está até com provisoriamente uma, mas assim, está no quadro, né, está previsto que tenha produção, músico, oficineiros, são pessoas que não são da área, né? E isso também traz para os usuários uma outra vivência, né? E, bom, mas enfim, realmente eu vou passar para você dizer o que você acha. Então eu acho que, enfim, esse caminho que você apontou, né, que já tem articulação de algumas escolas públicas estarem em contato nesses territórios, é uma saída possível. Enfim, se a gente fosse pensar pensando aqui, né, junto, em oficinas que pudessem ser feitas com a participação desses clientes, né, como é o termo que você usa? Usuário. Por que cliente? Aliás, também uma outra pergunta do porquê usa de cliente. Porque eu sempre ouvi minha irmã falar muito cliente, não sei porquê também, enfim. Bom,
a questão é não ter mais estigma, né? Então, quando você fala paciente, o paciente ficou associado àquela pessoa que se interna. Eu, se não me engano, o Nise já chamava cliente, né? Que, se você for falar disso na Europa, não vai rolar, mas aqui rola, cliente. A gente começou a adotar outras nomenclaturas para não estigmatizar as pessoas, mas mesmo assim ainda é uma questão. Porque quando eu ainda digo usuário de serviços de saúde mental, eu ainda estou classificando aquela pessoa. Então a gente às vezes está dizendo assim, o artista tal. Né? Não precisa dizer, porque, sabe, nós que podemos estar num consultório de psicanálise, né, ou em outro tipo de atendimento, a gente não se diz usuário, né? Então a gente está também, digamos assim, treinando bastante essa questão das pessoas se apresentarem com seus nomes, né, que é uma coisa que antes não rolava, nome e sobrenome, todo mundo tem nome e sobrenome, e também fazendo um exercício mesmo com as pessoas de quem é você. Porque antigamente quem é você, a primeira coisa que dizia, o meu diagnóstico é tal. Eu já fiz várias brincadeiras e agora eu continuo fazendo. As pessoas já estão dizendo, eu sou fulana de tal, artista, compositora, ritmista da bateria. Mudando a identidade, né? É isso. A questão mental da pessoa se tornando a identidade dela. É isso. Mas isso é uma das questões da exclusão, né? A exclusão também não é só a sociedade que tem o estigma. A própria pessoa, ela introjeta o estigma. E isso é interessante, hein? Pode ser que seja muito pequeno, mas as pessoas agora estão dizendo assim, eu sou louco sim, e daí? Então, aos poucos, eu não sei, essa luta é uma luta enorme, mas aos poucos, talvez, né, se a gente acredita que ali o trabalho de formiguinha vai, né, vamos, né? Mas é isso, eu não sei daqui a quanto tempo, nem sei, gente, porque a sociedade, gente, o que a gente viveu aí recentemente, existem várias posições na sociedade, né? O que é isso que a gente viveu aí no passado, que também está aí, né, espalhado pelo mundo, essa tendência horrorosa, né? Por isso que é importante a gente sempre falar sobre isso, né? O memorial aqui ele existe para isso, para a gente não esquecer sobre essa história, né? E ela é uma história que ela envolve diferentes grupos, né, que foram perseguidos, incluindo pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mentais, né? Então, eu vou ter que chegar ao final. Eu ia continuar falando. Eu só vou, como a gente está assim, provavelmente isso vai poder ser gravado e visto, né? Aí eu só queria fazer um pequeno comercial, né? Eu ia falar dizer exatamente que isso. nós temos 3 oficinas funcionando desde que a gente é ponto de cultura, que é percussão, oficina livre de música e o ateliê de adereços, fantasias e moda. O nosso bloco tem gente que diz que ele é uma pequena escola de samba, né? A gente tem mestre-sala, porta-bandeira, passista, que são pessoas que, como você disse aí, foram adquirindo essas identidades. A gente faz reuniões democráticas, sempre para escolher o tema do samba do ano. Elas devem começar em agosto, essas reuniões. E a gente, então, faz escolhas do samba, inscrição. Esse ano que passou, a gente teve 36 sambas e a gente, de novo, fez a escolha do samba no Castelão, que é um clube, né, próximo ao Instituto Nise da Silveira, que também é uma novidade. A gente consegue que o bairro ofereça essas possibilidades, né, para a loucura. E nós temos uma questão que é a sustentabilidade, que eu gostaria de dizer aqui, que é isso que a gente também precisa lutar, por uma política que dê sustentabilidade às ações culturais, porque nós somos obrigados, loucura, nós temos sim a infraestrutura toda garantida pelo Instituto Nise da Silveira, algumas contratações, mas para a gente realizar os eventos, roda de samba, desfiles, a gente precisa realmente concorrer a editais. Então é um trabalho que diferencia, né, de outros locais que não precisam se preocupar com isso, inclusive para pagar os oficineiros. Então é isso, a complexidade,
né, da cultura brasileira, né, que atinge também a gente como equipamento de saúde mental em cultura, quer dizer, cultura e saúde mental. Sim. Bom, é isso. Obrigada. Então, obrigada a você. Eu queria agradecer por ter aceitado participar desse dia com a gente hoje, nessa data tão importante. Eu falei que algumas vezes ao longo da conversa como ela é importante para esse espaço. Eu falei ainda agora também sobre a gente nunca esquecer essa história, para que não se repita, para que a gente não tenha mais uma sociedade com manicômios, né? A nossa ideia é fazer uma apresentação de um pequeno videozinho do Loucura, né? Mas aí, para quem está acompanhando a gente fica a indicação de que está disponível no YouTube, que a gente vai fazer a projeção aqui agora, né? Então quem quiser acessar está no YouTube, como é o título mesmo? Remédio, Loucura é o melhor remédio. Loucura é o melhor remédio. E aí, pra gente encerrar, a gente apresentar, queria agradecer também a quem ficou aqui com a gente, acompanhando quem trocou com a gente também. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem mais vezes. Como eu comentei, essa é uma ação que é recorrente, ela acontece mensalmente. Também tem outras ações, inclusive sábado que vem. A gente vai ter a apresentação do filme Grande Ditador. Gratuitamente, só chegar aqui da Coca. Estão todos convidados.